Vamos falar aqui da vitória do Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA. 2 para o Fluminense, 0 para o Al Ahly do Egito, mas não foi um jogo fácil. Muito pelo contrário, as duas equipes tiveram boas chances. O Fluminense teve 2 bolas na trave. O Fábio praticou boas defesas, impediu aí alguns gols, algumas tentativas do Al Ahly. Vitória do Fluminense 2-0. Gol dele de pênalti, John Arias. O Vampeta que ontem falou no programa, hein? John Arias vai ser decisivo. E o iluminado John Kennedy, 2 para o Fluminense, 0 para o Al Ahly. O Flusão garantiu a sua vaga para a final do Mundial de Clubes da FIFA. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Análise desse jogo, a classificação do Fluminense para a final do Mundial, Vanderlei. Bom, vencer é ótimo, né? Sem dúvida. Agora, não jogou bem. Eu não achei que o Fluminense jogou bem. Vacilou muito durante a partida. Poderia ter perdido a partida, não perdeu porque foram bem imprecisos os jogadores da equipe do Egito. E por isso, mas tem mérito. Venceu, passou, está na final do Mundial de Clubes, que é importante para o Fernando Diniz, importante para o Fluminense, sem dúvida. E vai aguardar o adversário, possivelmente deve ser o time do professor Guardiola. Para ter sucesso, vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o adversário de ontem, sem dúvida. Vai ter que jogar muito mais. Mas a fase do Manchester não é boa. Pode não ser boa, mas é infinitamente uma equipe superior ao time brasileiro. Eu já falei aqui, vou repetir, uma conquista será uma zebra mundial. Pode acontecer? Claro que pode. E se acontecer, o Fluminense tem que ser recebido no aeroporto no Rio de Janeiro, até pelo Cristo Redentor. Será realmente muito importante. Mas chegou na final. É isso. Chegou na final. Eu não acredito que se perder será uma derrota vexatória. Não acredito nisso. Eu acho que a vitória deve pender para o time inglês, que vai jogar, digamos assim, o suficiente, a chamada operação padrão, para ganhar, porque é bom ganhar. Vitória tem que ser saborosa, tem sabor doce, eu sempre digo isso aqui. Mas, de qualquer maneira, chegou, mereceu, passou. O pênalti está sendo discutido até agora, muitos acham que não foi um pênalti bem marcado, outros dizem que dava para marcar. Enfim, na dúvida, ganhou o time brasileiro, está na final do Mundial e eu repito, isso não é pouca coisa para a torcida do Fluminense, que deve estar muito ansiosa para o jogo final da competição. Mauro César, muito boa tarde para você. O Fluminense está na final do Mundial de Clubes da FIFA. Mauro, boa tarde. Boa tarde. Eu não curto muito esse torneio, né? Uma das razões é o exagero, né? Na supervalorização. Eu acho que é legal acompanhar, cobrir, uma oportunidade de você ter um intercâmbio com times que não são grande coisa na maioria das vezes, mas são times de outros continentes que a gente não vê, que a gente não convive, e a chance de o campeão sul-americano enfrentar o campeão europeu e tal, independente de ser o melhor time europeu do momento, que isso também acontece. Às vezes o melhor time do momento, ele não é o campeão, perde, é o mata-mata, Champions League, mas no caso do City não, foi o melhor time da última temporada, inegavelmente, ganhou a tríplice coroa, ganhou tudo que podia praticamente. Então o Fluminense, se o City passar hoje pelo Arrowhead, vai enfrentar um adversário difícil, ao contrário do que acontece em outras temporadas. Aconteceu quando o campeão, às vezes, quando o próprio Corinthians ganhou, o Chelsea ganha a Liga dos Campeões e quando ele vai ao Mundial, já estava eliminado da outra edição da Liga dos Campeões, já tinha mandado o técnico embora e o técnico de então, que era o Rafa Benítez, estreou um jogo antes. 2 jogos antes, aliás. Fez um da Champions, que já estava eliminado praticamente, confirmou a eliminação, e um jogo contra o Sunderland, antes de viajar lá para o Japão. Então, você pode ter um pouco de sorte aí nesse contexto, né? Existe uma situação muito clara, nas últimas 13 edições, antes dessa, os sul-americanos sequer chegaram à final, fracassaram Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Nacional de Medellín, River Plate, Palmeiras e Flamengo. 6 de 13 edições, ou seja, quase a metade das vezes, nas últimas edições, os times da América do Sul nem foram à final. Então, é relevante sim o Fluminense ter se classificado, sem dúvida alguma. Só que, como é um time brasileiro jogando contra times de outros continentes, surge aqui na imprensa brasileira um negócio abominável, que é a quase obrigação de torcer pelo time. Jornalista não tem que torcer. Eu não exercício da função, não tenho que ficar aqui torcendo pelo Flamengo. Você pega lá o vídeo de Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo. Eu estava na cabine junto com o Nilson. Aí o Nilson postou um vídeo do gol de São Paulo.
Aí uns babacas pegaram o vídeo e falaram, não, olha só, o Mauro César, a cara dele. Aí eu peguei o vídeo do gol do Flamengo, do Bruno Henrique, coloquei lá. Olha a cara mesmo. A cara pode se achar de feio, bonito, bobo, palhaço, o que for. A cara é a mesma, porque você está diante do microfone, você não muda de expressão. Você não está torcendo. O Bruno aparece toda hora lá no vídeo. Você vai ver a reação nenhuma. Ele não vai socar a mesa, não vai comemorar gol, porque ele não está ali para isso. Agora, se ele estiver no fora do ar, vendo o time dele, tem o direito de torcer. Você tem, ou tem qualquer um de nós. Então, na hora de fazer a análise, a gente não pode ficar contaminado por isso. Ontem eu já achei duríssimo acompanhar a transmissão, que eu acho sempre muito chata. Pode ser o Flamengo também. Acho uma porcaria. Uma transmissão de torcida, forçando a barra e até tentando esconder da gente o que nós estamos vendo. E ontem o Fluminense não fez um bom jogo, isso tem que ser dito. O jogo não foi bom. O Fluminense sofreu 20 finalizações de uma equipe, na minha opinião, bem treinada, organizada, que sabe o que fazer, mas os jogadores... O nosso amigo Percival, né? Percival, para mim é Percival já. O que aquela criança perdeu de gol? Que ele fez escolhas erradas, assim. E eram chances com 4 contra 3, 3 contra 2, 5 contra 4, em superioridade numérica, em velocidade. Teve uma jogada no segundo tempo que um rapaz recebeu a bola, o outro passou igual um avião para a direita, parecia o Rodinei dos bons tempos. Passou ali com o avião, como diria o Vidal, e ele jogou a bola na esquerda para ninguém. Até na transmissão os caras agradeceram, tipo, que bom que ele errou. Enfim, o Fluminense então fez um bom jogo, a vitória, o resultado muito melhores do que a atuação. Eu vejo muita gente tentando encontrar a virtude, claro, mandou bola na trave e tal, mas as chances claríssimas foram do Al-Hilal. Fluminense muito vulnerável. O lado do Marcelo, que para mim também foi um pênalti que não existiu, ele foi ali bem, porque ele cavou o pênalti, deu certo, então ele foi bem. Mas eu acho que errou o árbitro polonês, para mim não houve pênalti, ele põe a perna no Percival lá, engancha a perna e com o outro pé, o esquerdo, ele dá um salto. Até gritando, você vê atrás do gol que já gritando, e o cara vai lá e marca o pênalti, o Ares bateu, o Fluminense fez 1-0 e venceu o jogo. O gol do John Kennedy, que é ótimo, já é o momento que o time egípcio já está se mandando para o ataque, as coisas vão... Mas você vê a diferença de qualidade, né? A finalização do John Kennedy, a perfeição, né? Quando ele corta e bate no canto do goleiro e faz 2-0. E as chances muito mais claras que os egípcios tiveram, que perderam, foram várias. Então, acho que quando um time oferece tantas chances a uma equipe como essa do Al-Hilal, que tem as suas virtudes, mas também tem defeitos gravíssimos, especialmente individuais, na minha opinião, é porque não jogou bem. Não jogou bem. E o Fluminense, para jogar contra o City, se o City hoje não aprontar nenhuma zebra, o Fábio fechou o gol, né? O Fábio muito bem, André muito bem e Martinelli muito bem. Achei até Felipe Melo. O Felipe Melo salvou algumas bolas, mas por outro lado, ele faz parte desse sistema defensivo que toda hora está exposto. Toda hora está exposto. O lado esquerdo era uma avenida. E os caras não fizeram gol ontem no primeiro tempo, especialmente porque erraram demais, assim, chances cara a cara, finalização na hora errada, passe na hora errada, finalização em cima do goleiro, algumas difíceis porque foram a queima-roupa. Então eu não acho que o Fluminense fez um bom jogo, acho que o resultado foi muito melhor do que a atuação, mas é relevante ter chegado à final, não entra nessa lista de vexames aí dos times que nem chegaram à decisão, então isso é importante, é relevante. É lógico que o torcedor tem que alimentar o sonho e a esperança de uma grande vitória contra o City, mas eu acho que para esse jogo o Fernando Diniz ele tem que esquecer um pouco os conceitos do dinizismo e pensar num time mais pragmático, um time mais organizado. Acho discutível jogar Marcelo, jogar o Ganso, jogar todo esse pessoal veterano, inclusive, contra o City, se for o City de fato, sempre falando na condicional, né? Porque embora seja improvável o City perder, é futebol, a gente não pode descartar a possibilidade, do jogo ainda vai acontecer. Mas eu não achei boa a atuação do Fluminense, não. Achei uma atuação aquém do que o time pode apresentar, especialmente pela vulnerabilidade e a quantidade de contragolpes que concedeu ao Ali. Foram vários, assim, com muito espaço, com muita opção, e os caras não aproveitaram. Então acho que o resultado foi muito bom, excelente, a atuação acho que ficou aquém daquilo que o Fluminense pode apresentar. Mas é aquela coisa, eu vejo às vezes malabarismo das pessoas querendo elogiar. Mandou bola na trave. Sim, mandou bola na trave. Teve ali 2 oportunidades. Mas o volume do adversário foi muito maior. E já se sabia, até pelo jogo contra o Al-Ittihad, como jogaria o Al-Hilal. De fato, o time é organizado. Lá, o time é bem treinado. Não dá um chutão, troca passe, encontra alguém livre, pimba, joga a bola na ponta, bota a correria, os jogadores são rápidos demais. A cabecinha na hora de fazer a escolha, de definir a jogada, muito ruim. Muito ruim. Então, o Fluminense não tem nada com isso. Escapou de tomar o gol várias vezes. Marcou seus gols, venceu, a vitória é legítima, isso é futebol. Mas a atuação realmente acho que não foi boa e para esse jogo contra o City, se acontecer, eu acho que o Fluminense tem que tentar competir. E para competir, se jogar assim, eu não acredito que se der todo esse espaço, não vai ser diferente o jogo, se acontecer esse jogo. Porque primeiro quem vai estar com a bola ocupando o campo de ataque, mais tempo vai ser o Manchester City.
né? Então, a tendência é o jogo ter uma outra configuração. Mas mesmo assim, se o Fluminense jogar da maneira que jogou, eu acho que contra uma equipe mais qualificada vai ser bem complicado. Ontem, até fiquei pensando, se fosse o Al-Ittihad, não sei se seria tão eficiente fazendo as jogadas na velocidade. Mas uma daquelas bolas do pé de um Benzema, dificilmente perderia o gol. Porque foram, assim, gols feitos que o Al-Ahly perdeu. Mas é isso, a gente vive, essa época é bem chata por conta disso. É um torneio que a gente tem que curtir, eu acho que sem supervalorizar, porque se o Fluminense perder, pode ser até para o time japonês chegar na final. Não, acho que não invalida o mais importante, que é a conquista da Libertadores, dentro da nossa realidade aqui, sul-americana, com os times aqui que são mais equivalentes, um título importante, conquistado de forma emocionante, contra o Boca, que é um grande clube, dentro do Maracanã, diante da torcida do Fluminense. Foi fantástico o roteiro, perfeito praticamente. A eliminação do Internacional, aquela virada em Porto Alegre. Então foi sensacional, o torcedor ficou feliz. Eu acho que isso nunca pode ser ofuscado por um eventual insucesso nesse torneio, né, que é um torneio político. E, de novo, a gente lê aquelas matérias todo ano, né? Na Inglaterra ninguém está falando da final, porque eles não ligam mesmo para esse negócio, eles não dão a mínima. Em 2010, eu estava lá cobrindo alguns jogos da Premier League, e aí o Inter foi jogar nos Emirados Árabes, perdeu para o Mazembe. E a gente ficou procurando lá, eu, o pessoal da época da ESPN, procurando local, tinha que editar uns vídeos e tal, transmitir material para o Brasil. Isso dava para fazer em qualquer lugar que tivesse uma televisão ou uma internet. E a gente achou lá lugares que tinham televisão, internet, tinha comida, tinha bebida, mas não tinha o quê? Uma televisão mostrando o jogo. Nenhum canal mostrava o jogo, não tinha. E em 2010 era difícil você conseguir esse tipo de acesso na internet, né? Já tem 13 anos isso. E aí ficamos observando, nada saía na imprensa. Aí o Inter perdeu, foi o Mazembe para a final contra a Inter de Milão. A Inter de Milão foi um campeão. Eu vi uma nota na BBC em um determinado momento, a televisão no quarto estava ligada, apareceu lá a cara do Rafa Benítez, só a cara dele, mais nada, e falou: Rafa Benítez, ex-técnico, campeão europeu pelo Liverpool, ganhou o Mundial de Clubes da FIFA com a Inter de Milão. O destaque foi o Rafa Benítez, porque é um personagem conhecido do futebol inglês. Então, assim, eles são metidos a besta, sei lá, entendam como quiser. Eles não dão importância. Ontem o grande assunto na Inglaterra era o sorteio da Champions League. Então, por isso mesmo, acho que a gente não deveria dar tanta importância. A gente deveria valorizar sempre a Libertadores. O Fluminense ganhou aquilo que mais importa. Agora, o que vier é lucro, mas se quiser o lucro, vai ter que jogar de forma diferente, me parece. Eu acho que a atuação de ontem foi uma atuação abaixo do que o Fluminense pode e deve apresentar. E a gente até tocou nesse assunto no Caneladas de domingo, falamos ontem também aqui no Bate Pronto, porque também chega depois do torcedor. Se ganha, tá desvalorizando o título. E se perde, mas você falou que não valia, enfim. E nós temos os números do jogo, tá? Nós temos os números do jogo para poder ilustrar o que foi essa partida, que não foi fácil. De fato, o Fluminense não fez assim um grande jogo. 65% de posse de bola para o Fluminense, 35% para o Al-Ahly. Passes certos, 606 do Fluminense, né? Trocou 606 passes, 90% de precisão. O Al-Ahly, 272 passes e a precisão de passe certo, 78%. Aí nas finalizações, 14 para o Fluminense e 20 para o Al-Ahly. Finalizações certas, 6 do Al-Ahly, 5 do Fluminense. Finalizações dentro da área, 13 do Al-Ahly, 8 do Fluminense. Escanteios, 7-6 para o Fluminense. Cabe lembrar que das 14 finalizações do Fluminense, 11 foram no segundo tempo. E na primeira etapa, apenas 3 arremates do Flusão, sendo nenhum no gol e 13 da equipe egípcia. É claro que as 2 bolas na trave, muita gente vai lembrar das 2 bolas na trave do John Arias, mas na estatística não entra como, né, a finalização certa porque bateu na trave, não foi propriamente no gol. Então tá aí, das 14 finalizações do Fluminense, 11 na segunda etapa. Bruno Prado, o que falar dessa classificação do Flu para a final do Mundial de Clubes? E realmente o segundo tempo foi melhor do Fluminense, né? O segundo tempo foi mais dentro do que o Fluminense costuma fazer. O primeiro tempo ele não foi bom. O primeiro tempo, o time do Fluminense é um time que corre risco, sim, mas claro que não é o plano do time, do técnico, contar com o adversário perdendo oportunidades claras. Não é essa a ideia, né? A ideia de você ter um time que tem a bola, que ataca, que procura o gol, não é necessariamente entender que o time vai correr riscos vai ceder chances claras ao adversário. O próprio Manchester City muitas vezes tem a melhor defesa da Premier League, é um time que ataca o tempo inteiro, que tem a bola. O Fluminense, o ano passado, não foi um time que tomou tantos gols, esse ano até toma mais, e acabou conquistando a Libertadores, o que faz parte do time, tem virtudes e defeitos. Então, o primeiro tempo
Acho que eu não ligo assim essa coisa. Como o Fluminense é um time que ataca mais, que tem como objetivo ter a bola, atacar, pressionar, não quer dizer necessariamente que ele vá ser obrigatoriamente um time que vai ceder muitas chances claras. É óbvio que o Diniz não planeja isso. A gente pode ceder 3 chances claras e torcer para os caras errarem. Não é isso. Então, o primeiro tempo não saiu do jeito que o Fluminense queria. E ali correu o risco de sair atrás no placar. Teve as suas chances também de abrir o placar no primeiro tempo, mas teve chances claríssimas de sair atrás e aí muda a história do jogo. Não tomou o gol e aí no segundo tempo acho que já aí foi um Fluminense melhor. Aí foi um Fluminense dentro do que o time quer, a saída de bola foi melhor, o time conseguiu controlar mais a bola, o jogo, o ritmo, e aí o Fluminense conseguiu se impor mais e criar as suas oportunidades. Aí no segundo tempo, sim, acho que aí o Fluminense conseguiu se colocar melhor do que o seu adversário e conseguiu fazer os gols, coisa que o Al-Ahly não conseguiu na primeira etapa. Então, acabou passando. As chances claras do primeiro tempo com certeza não estavam nos planos, mas foi uma coisa que o Fluminense acabou cedendo e serve para tentar melhorar para os próximos jogos, como aconteceu na semifinal no Beira-Rio contra o Internacional, né, na semifinal da Libertadores, em que o Ener Valencia perdeu algumas oportunidades. É um problema que aparece em alguns momentos no time do Fluminense. E contou também, além da eficiência do time, de aproveitar a chance como aproveitou no Beira-Rio com o Cano e o próprio John Kennedy, contou com a ineficiência do adversário, como muitas vezes o Fluminense, o São Paulo, enfim, os times do Fernando Diniz, muitas vezes eles criaram muitas chances, perderam e o adversário foi lá numa bola e ganhou. Então faz parte, mas é uma coisa que para uma decisão o Fluminense vai ter que cuidar melhor, que realmente se você der 2, 3 chances claras para o Manchester City, eles não vão perder. Então o primeiro tempo não foi bom, o segundo tempo eu acho que já foi mais com a cara dos bons momentos do Fluminense e aí ele conseguiu construir o resultado. Vamos ouvir a avaliação do professor Fernando Diniz, a análise que o técnico do Fluminense fez depois desse jogo. 2 para o Fluminense, 0 para o Al-Ahly. Com a palavra o Fernando Diniz aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Eu acho que o jogo, a gente começou a partida por ser uma estreia nossa do Fluminense, o piso do campeonato um pouco mais nervoso que o habitual. Jogando contra um time que já tinha jogado nesse campo, o campo está muito diferente do campo de treinamento. A gente vai tentar ajustar isso, o campo está muito baixo, a bola está muito viva, muito mais rápida do que a gente treinou aqui. Então isso também foi um fator que deixou a gente um pouco inseguro para tocar a bola. E a gente acabou cedendo alguns contra-ataques que a gente não costuma ceder para o time deles, que é um time muito forte, muito rápido e muito bem treinado. No segundo tempo a gente conversou no vestiário, a gente já tinha passado um pouco dos momentos iniciais do nervosismo que era normal acontecer, e a gente voltou melhor para o segundo tempo com mais controle. Ainda cedemos alguns contra-ataques, mais menos, e começamos a chegar com mais facilidade. Depois que a gente fez o gol, que destravou numa jogada individual do Marcelo, brilhante, a gente conseguiu fazer o gol de pênalti, aí a partida mudou de configuração, a gente começou a ter mais espaço, eles não estavam subindo a marcação, eles começaram a ter que subir a marcação por conta da desvantagem no placar, a gente fez o segundo gol e podia ter feito mais gols ainda. O jogo é muito complexo, né, falar, porque a gente podia ter tomado o gol também, eles tiveram chance, fez pelo menos, 2 ou 3 defesas bem impressionantes, como é do feitio dele, quando a gente está conectado, ele acaba nos salvando quando é necessário. Mas o time tem uma característica muito forte de não desistir, esse time. E a gente, se pegar a história, somente a história que nos trouxe até aqui da Libertadores desse ano, a gente teve momentos muito difíceis, de expulsão lá contra o Argentino Júnior, expulsão contra o Inter, o jogo que a gente teve que virar em Porto Alegre, e o time soube se manter calmo, sem desespero, e eu acredito que você usou uma palavra que tem a ver, que é de resistir. Resistir e perseverar, persistir. Chega a ser teimoso às vezes o time, um time que não desiste, e eu acho que foi premiado. Tá aí a palavra do Fernando Diniz, o Fluminense que é o 9º time brasileiro a disputar uma final de Mundial de Clubes da FIFA. E o John Kennedy, de novo, decisivo, mais uma vez saiu do banco de reservas, garantiu uma vitória para o Fluminense num duelo eliminatório. E nós temos até os números do John Kennedy
participou de gols em todos os últimos 7 confrontos de mata-mata do Flusão. 7 jogos, 3 apenas como titular, 5 gols, 2 assistências, 7 participações em gols, portanto, e 45 minutos em média para participar de gol. De novo, o John Kennedy sendo decisivo. Os números estão aí na tela, Bruno Prado. John Kennedy balançou as redes e basicamente o segundo gol ali garantiu, colocou o Fluminense na final do Mundial de Clubes. O John Kennedy é um dos grandes personagens desse ano do Fluminense, da conquista da Libertadores, agora dessa vitória na semifinal do Mundial de Clubes. É um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que é frio para finalizar no gol mesmo. Ontem ele corta, leva para a perna esquerda, bate muito bem. É um jogador muito bom, ele só não é um titular absoluto por uma questão tática em alguns momentos. O Diniz já o colocou como titular, junto com o Ganso, com o Arias, com o Keno, com o Germancano, mas para a final da Libertadores e agora para essa semifinal ele optou por uma formação com o Martinelli no meio, que até acho que é uma formação melhor para o Fluminense, apesar do talento do John Kennedy, que é muito grande. Mas é um titular do time também, é um cara que o Fluminense conta com ele para os grandes jogos, para os momentos decisivos, e ele tem correspondido muito bem. É uma das grandes histórias, acho que, do futebol brasileiro em 2023. É um garoto talentoso, tomara que siga. Ontem o Marcelo acabou decisivo, sendo decisivo, o Felipe Melo foi bem. O Cano é mais um finalizador, né? O Cano teve uma boa chance de gol, mas o Cano é mais aquele que a avaliação fica em cima dos gols ou não. Mas eu gostei dos garotos. Acho que o André e o Martinelli foram muito bem. O André é um cara que eu gosto muito. O Martinelli fez uma ótima partida. O Martinelli, que foi ganhando o seu espaço durante a temporada, ele era reserva, mesmo com essa formação com mais um no meio. Antes era o Alexander que jogava, que vinha bem até ter uma lesão no joelho. Aí ficou um espaço ali, o Lima jogou algumas vezes, outras vezes essa formação mais ofensiva com o John Kennedy, mas nessa reta final do ano o Martinelli ocupou esse espaço e está muito bem. Então o André, o Martinelli e o John Kennedy, né, 3 jovens num time que tem muitos jogadores veteranos, acabaram sendo decisivos. São caras que ajudaram bastante o Fluminense. Eu gostei muito dos 3 na partida de ontem. Vanderlei Nogueira, John Kennedy de novo sendo decisivo aí, e até num lance, como disse o Bruno Prado, parecia que não tinha muito espaço ali, estava bem marcado e tudo mais, ele consegue a finalização, consegue o segundo gol do Fluminense, Vanderlei. É um jogador extremamente importante, né? Ele entra e como é que é aquela história? Só faz gols. É uma coisa... Ele entra e resolve o problema. É um jogador extremamente importante, não é titular do professor Fernando Diniz, mas ele tinha que usar a cabeça e usar um pouco mais esse tipo de jogador. É bom porque todo mundo acha que é ótimo tê-lo assim, é um jogador que quando a coisa aperta ele entra, mas eu fico imaginando na cabeça de um jogador como esse, poxa, eu gostaria de começar jogando, ter muito mais minutagem, como tem sido dito muito por aí. Eu acho que é um jogador muito bom, importante, tem sido útil para o Fluminense e ele passa para a história, né? O fato de levar o time, ajudar o time a ir para a final dessa competição vai constar lá num capítulo bonito do Fluminense. Ele é um jogador importante, é adorado pela torcida, está num estágio de prestígio muito elevado e fica a expectativa agora, né? Eu acho que nunca cresceu tanto a torcida pelo futebol japonês, né? Porque aí a coisa fica um pouco mais fácil. Eu continuo dizendo que o Fluminense já não fez vexame. Vai para a final e chega na final da competição, vai ficar registrado. Ganhar é algo que eu, sinceramente, não espero isso. Eu espero só que ele dê jogo, mas não espero uma vitória. Se acontecer, vou prestigiar e fazer as homenagens que cabem a um time que ganha uma conquista desse porte. Mas eu acho que o torcedor do Fluminense, eu sei que é duro pedir isso, tem que ter um pouquinho os pés no chão. Vai enfrentar um grande favorito. O futebol permite essas emoções.